Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no sábado da sexta semana do tempo comum. O prenúncio da paixão feito por Jesus deixou confuso o coração dos discípulos. Não conseguiam ligar a perspectiva do sofrimento e morte ao ideal do Messias exaltado que eles aguardavam. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação é de Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho chamado da Transfiguração. Ao longo do ano, ainda vamos ouvi-lo novamente. A transfiguração que Jesus realizou ou revelou diante dos discípulos mostra a verdade profunda da sua identidade como Messias a caminho da cruz. Mostra a outra face da moeda. Os discípulos viam o aspecto humano de Jesus, sendo Deus e homem. Eles viam então a natureza humana. E Jesus lhes revela o aspecto glorioso, a sua natureza divina. E com isso, eles podem ficar mais fortalecidos. Assim, Pedro havia proclamado que Jesus era o Messias.
e agora pôde ver de perto esta realidade em Jesus, a sua divindade. O caminho da cruz que viria a seguir não vai apresentar um fracasso ou uma fatalidade. Jesus é o Filho amado e fiel do Pai, e o caminho da cruz é justamente a conclusão da sua missão e a manifestação da sua divindade para a humanidade. No texto da Transfiguração, então, vemos Jesus conversando com Moisés e Elias. E esta conversa se fala da cruz. Jesus era o Messias, cuja vinda fora preparada e ansiosamente esperada. E está então simbolizado aí nas figuras de Moisés e Elias. Então toda a história apontava para Jesus e nele encontrava a plenificação. Lendo, meditando este texto de hoje, fica-nos uma pergunta como uma pulga por trás da orelha. Afinal de contas, eram 12 os apóstolos. Por que Jesus levou somente Pedro, Tiago e João? Bom, num primeiro momento nós vamos então ver que muitas pessoas, muitos estudiosos vão dizer assim, é porque eles eram os mais íntimos, mais próximos de Jesus. Não está errado de tudo, porque de fato assim se tornaram. Mas alguns outros estudiosos preferem perceber que neste momento concreto da caminhada de Jesus com os apóstolos rumo a Jerusalém, justamente ele parece ter levado Pedro, Tiago e João, porque eram os que mais tinham dificuldade de compreender, de entender o projeto de Jesus. Veja que Pedro, que acabou de dizer que tu és o Messias, o Filho de Deus, queria tirar Jesus à parte e dizer, não, Deus não permita tal coisa. Foi preciso de Jesus dizer, vai para longe, Satanás. Tiago e João, nós vamos ver que vão querer os primeiros lugares. Em alguns evangelhos até é a mãe quem vai aproximar e falar assim, eu quero te pedir, manda meus filhos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. Então, parece que Jesus os leva consigo justamente para confirmar para eles, diante da dificuldade que tinham, a sua verdadeira identidade como Messias e como Senhor. E assim, fortalecê-los para tudo ou diante de tudo que viria a acontecer depois. Mas algumas lições que também nos oferecem esse texto do Evangelho. Primeira delas, os discípulos estão diante da manifestação de Deus. As vestes de Jesus se mudam, mas em vez deles orarem, eles estão dormindo. É claro que aqui no texto de Marcos não aparece tão claramente, mas se você for lá em Lucas no capítulo 9, versículos de 28 a 29, que é o texto desta também transfiguração, você vai encontrar isso. Depois, eles experimentam um êxtase, um momento único de encontro com Deus. Pedro tanto vai dizer, é bom estar aqui. Só que eles não têm o discernimento espiritual correto de quem é de fato Jesus, da pessoa de Jesus, da missão de Jesus, e inclusive que aponta para o mistério da cruz. E não discernir o sentido da própria missão pessoal. Ah, Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos então ficar por aqui. Mas não, ali era apenas para se fortalecer e perceber a grandeza de tudo para vencer a cruz. Eles queriam ficar no monte, ao invés de descer para evangelizar. E aí uma leitura espiritual para nós. É fácil fazer uma tenda no monte e viver lá reservado. Agora, no dia a dia,
na nossa casa, no trabalho, na igreja, viver a fé não é tão fácil. Eles estão envolvidos na glória de Deus, mas o texto também diz que eles ficaram com muito medo, né? Então não deram conta desse momento tão único de encontro, de estar envolvido na glória de Deus. Por fim, precisamos pensar que este texto do Evangelho também nos ajuda a refletir sobre a oração e a intimidade com Deus. Olhar para Cristo, que é a revelação do Pai. Nisso, nós faremos através da experiência da oração e da intimidade. Assim, estaremos dispostos a falar com o Senhor, mas também a escutar. E, sobretudo, não desistir da oração, ainda que seja difícil. Ficar na presença do Senhor. Este é o caminho para termos forças a fim de vencer também a cruz de cada dia que temos que carregar. Rezemos. Senhor Jesus, nós cremos que és verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ilumina e fortalece o nosso coração para perseverarmos na fé. Dai-nos, Senhor, a graça de, em cada encontro com Tua Palavra, ou na Eucaristia, ou na oração pessoal, fortalecermos cada vez mais a nossa fé e nos dispormos ao serviço da construção do Teu reino. Fica conosco, Senhor, ilumina a nossa vida e o nosso coração. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.